No domingo passado, nós iniciamos uma nova série de mensagens, o Sermão do Monte. Sermão considerado por muitos estudiosos como o mais belo e poderoso ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo passado, nós demos início com uma introdução. Hoje, nós entraremos com profundidade no texto bíblico. O tema da pregação desta manhã é a base do discipulado. Portanto, peço que os irmãos abram comigo em Mateus, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 9. Assim que você encontrar, se possível, peço que você se coloque de pé, para que a gente com reverência faça a leitura da palavra de Deus. Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou pedir a sua atenção na leitura desses versos. Jesus diz assim, registrado pelo discípulo Mateus: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pode tomar o assento. Em específico, os versículos do 3 ao 6 serão os versos que eu estarei pregando nesta manhã, pois eles serão a base para os próximos ensinamentos de Jesus. Dos versículos 3 ao 6 diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Serão esses versículos que eu estarei pregando nessa manhã. Esses versículos, eles são semelhantes a um alicerce de uma construção, que depois de finalizado, recebe o levantamento das paredes, ou seja, recebe todo o restante da obra. Jesus inicia o seu ensinamento mostrando primeiro quem o discípulo é. Ao falar, bem-aventurados são os pobres em espírito, aqueles que choram, os humildes e os que têm fome e sede de justiça. Jesus está falando de virtudes, que por sinal são virtudes contrárias à cultura que nós estamos inseridos. São ensinamentos que viram o nosso mundo de cabeça para baixo. Nessas 4 bem-aventuranças, Jesus ele fala sobre a identidade de uma pessoa que foi transformada pela graça de Deus. Portanto, nós notamos uma base vertical, ou seja, a relação do homem com Deus, pois são virtudes concedidas pelo próprio Deus. Percebemos uma total dependência do homem com Deus. Nos próximos versículos, que vão do versículo 7 ao versículo 9, que serão pregados no próximo domingo, neles nós enxergamos uma relação horizontal, ou seja, uma relação com o meu próximo. Jesus nos ensina, no próximo domingo, através da pregação, vai nos ensinar qual é o dever do discípulo. Primeiro, Jesus mostra quem o discípulo é, para depois mostrar qual é o seu dever. Irmãos, e olha que coisa mais linda. A estrutura dos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, elas se completam no formato de uma cruz, no sentido teológico, apontando para a sua obra expiatória. O Sermão do Monte todo, ele aponta para o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário.
pois nele nós encontramos o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas, que é uma relação do homem para com Deus, no sentido vertical, e também em amar o nosso próximo na horizontal, ou seja, completando o formato de uma cruz. E neste ensino poderoso de Jesus, Jesus inicia falando, bem-aventurados no versículo 3. Bem-aventurados significa felicidade plena, mais que feliz, abençoado. A ideia da felicidade nas bem-aventuranças não é uma exortação para uma determinada conduta, um tipo de conduta. As bem-aventuranças também não significam que para ser feliz, façam isso ou aquilo. As bem-aventuranças são um estado concreto de felicidade, que começa a partir do momento que nós somos alcançados e transformados por Jesus. Portanto, se você foi tocado, foi transformado pela obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, o seu estado de felicidade, ele inicia aqui, agora, neste plano. Jesus ensinando aos seus discípulos, ele vai dizer que o reino dos céus pertence aos pobres em espírito. E Jesus, ele faz uma afirmação, são dos pobres em espírito o reino dos céus. O que Jesus quis dizer ao usar a expressão pobres em espírito? Talvez na sua Bíblia a tradução esteja humildes. Prestem atenção comigo. Jesus não está falando de uma pobreza material. Ele não está valorizando a pobreza econômica. Ele está apenas usando uma palavra simples para explicar algo profundo. Jesus diz, pobres em espírito, ou seja, uma pobreza espiritual. Pobre é uma pessoa que depende da outra para sobreviver, que depende da misericórdia, da bondade para a sua sobrevivência. É uma pessoa totalmente dependente, é uma pessoa sem nenhum tipo de recurso para a vida. Existem pessoas nesse mundo que sobrevivem pela solidariedade das pessoas. Quando Jesus usa a palavra pobre, ele está dizendo que nos falta tudo, que somos falidos espiritualmente, que em nós existe um buraco existencial. Os estudiosos, para chegarem em uma conclusão, eles analisaram todo o Antigo Testamento, em específico o livro de Isaías, chegando na conclusão que na maioria dos casos, quando a palavra é usada humilde, pobre, piedoso, está se referindo a pessoas que têm consciência de que precisam da graça de Deus e que diante da sua palavra eles tremem. Se você depois quiser fazer a leitura, você vai encontrar em Isaías capítulo 59, também em Isaías 62. É um tipo de avaliação que você faz de você mesmo. É uma conclusão que você chega de si mesmo quando você está diante de Deus. Temos como exemplo o profeta Isaías, que ao ver a glória de Jesus, de maneira imediata, ele reconheceu quem ele é. Ele reconheceu a sua pobreza espiritual. Vejam comigo, em Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías, o profeta Isaías, diante da glória de Jesus, ele fala assim, ele grita, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, nesse momento, ele está verdadeiramente aniquilado diante da santidade de Deus. Ele reconhece que não tem nada a oferecer. Ele reconhece que a sua boca, prestem bem atenção, irmãos, que a sua boca, o seu principal instrumento de trabalho como profeta, é suja, é impura. Ele é espiritualmente pobre, falido e dependente. Às vezes nós pensamos assim, puxa, se eu estivesse diante de Deus, eu falaria isso ou aquilo.
A realidade é que diante de Deus, o nosso posicionamento seria como o do profeta Isaías. Meu Deus, estou perdido. Olha quem eu sou. Quão miserável homem sou. Portanto, ao usar a expressão pobres em espírito, Cristo está se referindo a pessoas que reconhecem sua falência espiritual diante de Deus. São aqueles que reconhecem a sua total dependência no Senhor. São pessoas que enxergam e reconhecem o vazio que existe dentro da sua alma, que só em Deus encontram satisfação para o seu coração. É a atitude de quem diz assim: eu não tenho nada para oferecer, sou totalmente dependente da graça. Irmãos, o reino dos céus não é um lugar para arrogantes. A Bíblia nos fala que o caminho é estreito. Pessoas cheias de si não passam por esse caminho. Nesse caminho só perseveram aqueles que foram limpos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que renunciaram aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. O caminho de pessoas arrogantes é um caminho largo, caminho de perdição. Ter uma conclusão de si mesmo, considerando-se pobre espiritualmente, é o fim de qualquer orgulho espiritual e o começo da verdadeira vida no reino. E este é o primeiro degrau desta base. Reconhecimento que está interligado com a próxima bem-aventurança, os que choram. Jesus fala que feliz são os pobres em espírito. Jesus também fala que felizes são os que choram. No verso 4 ele fala assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O choro aqui não tem nada a ver com perda. O choro aqui não tem nada a ver com o luto, com a tristeza. Não é um choro que os ímpios também choram. Nada disso. Também não é o choro com medo das consequências do pecado. O choro aqui, mencionado por Cristo, é um choro santo. A expressão os que choram é o termo mais forte da língua grega, na língua original, para denotar dor e sofrimento. Ela é a tristeza do arrependimento, o choro pelo seu próprio pecado, o choro pelo sofrimento das pessoas nesse mundo, o choro pelo pecado desse mundo perverso. Esta tristeza, segundo Deus, é que nos leva ao verdadeiro consolo que só Ele pode dar. Uma passagem que traz luz aos que choram está registrada em Esdras, capítulo 10, versículo 1. O texto bíblico vai dizer assim: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus. Até aqui, no contexto dessa passagem, Esdras está confessando os seus pecados, chorando pelos seus pecados, mas também chorando pelo pecado do seu povo. Esdras é um homem bem-aventurado. E aqui existe um ponto bem importante para nós, irmãos. Nós não podemos ser pessoas que confessam seus pecados em oração e ao mesmo tempo aponta o dedo para o pecado do outro. Nós não podemos tentar validar a nossa espiritualidade, a nossa fé sobre o erro das pessoas em nossa volta. Muito cuidado, porque isso é soberba. Um posicionamento de um cristão genuíno é orar por aqueles que pecam. É sentar ao lado por aqueles que sofrem. O trono só existe um. E só se assenta um. E Ele é Deus. Ele é juiz sobre todas as coisas. Portanto, alguém que reconhece a sua falência espiritual é alguém que chora pelos seus pecados e, consequentemente, se torna uma pessoa humilde, uma pessoa mansa. No versículo 5, Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, pois receberão a terra por herança. Talvez na sua versão esteja humildes,
Manso e humilde, no significado literal da língua original, eles são interligados. Portanto, não tem diferença. A definição é a mesma. A mansidão aqui não está relacionada a uma pessoa calminha, aquela pessoa com semblante sereno. A definição bíblica de mansidão é a virtude de se colocar, de colocar o interesse das outras pessoas em primeiro lugar. É ser uma pessoa altruísta. O próprio Isaías, após ver a glória de Jesus Cristo, reconhecer a sua falência espiritual, se dobrar, chorar pelos seus pecados, pelos seus lábios impuros, ele age em seguida com mansidão. Aí nós vamos entender o que é ser manso. No livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 8, vejam comigo. Ali ele vai dizer que ele escuta a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E o profeta Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me. Isaías não faz como muitos de nós fazemos. Fui curado por Deus, fui alcançado pela graça de Jesus, os meus problemas estão resolvidos, oh glória a Deus, obrigado Deus pela vitória, agora estou bem, vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus negócios. Nada disso. Após ser tocado por Deus, transformado por Deus, reconhecer de fato quem Ele é, ele se preocupa com o seu próximo. E de maneira imediata ele se coloca à disposição de Deus. Eis-me aqui. Mansidão também que nós enxergamos na vida de Moisés. Aliás, Moisés, ele é declarado o homem mais humilde desta terra. Isso está escrito em Números, capítulo 12, versículo 3. Se mansidão fosse relacionado a uma personalidade, eu não tenho dúvidas que Moisés ele teria sido reprovado. Mas essa mansidão está relacionada em uma definição como obediência ao propósito pelo qual Deus nos criou. Obedecer ao chamado. Claro que existe um exemplo máximo de mansidão, que nós encontramos no próprio Jesus Cristo, na sua vida, morte e ressurreição. Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 29, ele vai dizer assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Jesus Cristo deixou todo o esplendor da sua glória. Ele nos visitou em nossos pecados e delitos com um espírito manso e humilde. O Senhor de todo o universo, o Criador de todas as coisas, pegou uma toalha, se dobrou diante dos seus discípulos, de joelho, lavou os seus pés. Ele veio a este mundo para servir. Este é o exemplo máximo de mansidão, que o próprio Jesus Cristo classifica como estado de felicidade, que é reservado aos cristãos que vivem desta maneira. Aquele que tinha tudo, deixou todas as coisas para que de maneira mansa e humilde resgatasse o seu povo. A verdadeira mansidão é quando nós temos o nosso ego amansado. Nós temos dentro de nós um animal selvagem chamado ego, que a todo instante quer nos dominar. Mas a verdadeira mansidão é quando ele está sob total domínio de Deus, a ponto das nossas vontades e desejos ficarem em segundo plano.
Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Não são aqueles que de modo egoísta estão trabalhando para aquilo que é seu, conquistando o seu próprio reino. Aquele que ama, preste bem atenção, aquele que ama é nascido de Deus. Portanto, ele é filho de Deus. E sendo filho, ele é herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo, e por essa razão, os mansos são felizes. E finalmente livre do orgulho, da autossuficiência, a pessoa desenvolve um apetite insaciável por Deus e pela sua justiça. E a cada bem-aventurança é um degrau, é a base que está sendo consolidada, construída. E no versículo 6, Jesus vai dizer que felizes, bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Esta fome e sede não é por qualquer coisa, mas é pela justiça que vem de Deus, que é a própria retidão encontrada na pessoa de Jesus Cristo. É o desejo intenso de ser mais parecido com Ele, de conhecê-lo e viver em comunhão com Ele. Irmãos, essa bem-aventurança, ela se conecta com o Salmo 1, com o Salmo 1, sabia? Porque no Salmo 1 fala que feliz é aquele que medita dia e de noite na palavra de Deus, que não se assenta na rota dos escarnecedores. E eu acho maravilhoso quando fala que ele será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, dando fruto em tempo e fora de tempo. Uma pessoa que foi transformada por Deus não se satisfaz com as coisas desse mundo, mas desenvolve uma paixão por Deus e pela sua vontade. E isso é evidente em duas coisas: pela oração, pela oração, pela oração, pela palavra, pela palavra. Se você não tem desejo pela oração, pela palavra, é porque algo está errado dentro do seu coração. Uma história que ilustra com precisão na prática a essência do ensinamento de Jesus é a parábola do fariseu e do publicano, contada pelo próprio Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 14. Nós vamos perceber, irmãos, que a estrutura da bem-aventurança ensinada por Jesus, ela está presente de Gênesis a Apocalipse. Eu vou pegar em específico essa história e vocês vão enxergar que cada bem-aventurança, ela está nessa história contada por Jesus. E ela tem tudo a ver com a nossa história. Jesus, ele vai contar essa parábola. No versículo 10, ele fala assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu, ou seja, os religiosos daquele tempo, e o outro era publicano, cobrador de impostos. Uma pessoa odiada na sociedade, um pecador. No versículo 11, Jesus fala assim: o fariseu, o religioso, aquele que estava sempre no templo, aquele que sempre dava do dízimo, aquele que conhece a lei em cada vírgula. Ali ele está de pé, orando no seu íntimo, e a oração dele é assim: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, esse miserável homem, pecador, tranqueira, bandido. Versículo 12: eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho.
Versículo 13. O publicano, porém, ficou à distância, ficou longe do pátio. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus conclui falando: eu digo que esse homem, não o outro, foi justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Nessa história nós temos um homem pobre em espírito. Um homem que, assim como nós estamos diante da presença de Deus. Nós estamos diante da presença de Jesus Cristo. Por isso, precisamos de reverência. Precisamos entender que nós estamos diante do Rei dos Reis. E esse homem estava próximo do templo, distante do pátio. Um homem que estava ali, e na sua consciência, na sua mentalidade, ele estava diante da presença de Deus. Ele não apresenta os seus méritos a Deus. Alguém que confia em sua própria justiça. Mas ali estava um homem que estava reconhecendo a sua falência espiritual, a ponto da sua postura, do seu corpo comunicar. O nosso corpo fala muito a respeito daquilo que está dentro do nosso coração. O texto bíblico fala, a história contada por Jesus fala que ele não ousou olhar para os céus. Mas a história fala que ali ele bateu no peito. Ele não ousou ficar sequer no pátio. Porém, ele ficou à distância. O seu reconhecimento de si, do seu estado espiritualmente miserável, conduziu ele a chorar. Chorar espiritualmente. No ato de bater no peito, no próprio peito, num gesto de arrependimento, ele chora a respeito do seu estado de pecado. Bater no peito, irmãos e irmãs, no Oriente Médio, era a demonstração de alguém que estava profundamente angustiado. Ao bater no peito, ele estava profundamente triste pela sua vida. Por isso, reverbera na sua maneira de agir, de não olhar para os céus, de ficar à distância do templo. Já na oração do publicano, nessa oração do publicano nós não encontramos arrogância, mas oposto a isso, nós vemos um homem humilde. O seu ego está no seu devido lugar. Ele, sendo publicano, um funcionário do Império Romano, ele poderia ter se colocado em oração com arrogância, mas ele não faz isso. Aqui está um homem humilde e manso. E por final ele clama pela justiça de Deus. Ao clamar: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Ele está reconhecendo que não tem justiça própria. E implora pela justiça que Deus oferece, diferente do fariseu, cheio de justiça própria. Todas as bem-aventuranças, elas são finalizadas com uma promessa, que também se encaixa bem com a parábola. Jesus fala no versículo 14, eu digo que este homem, não outro, foi justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Ah, irmãos, quantas vezes eu vi as pessoas pegarem esse trecho dessa passagem e dizer assim: olha, se você está sendo humilhado, fique em paz porque você vai ser exaltado. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Quando Jesus está falando sobre isso,
Jesus está falando sobre a postura dos religiosos daquela época, que se vangloriavam pelas suas práticas religiosas, como muitos se vangloriam nos nossos dias. Eu oro todos os dias, eu não perco um culto, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo. E nós precisamos ter cuidado, porque isso pode ser a nossa própria justiça. E a nossa própria justiça, o texto bíblico lá em Isaías também, fala que é como um trapo de imundícia, não serve para nada. Aquilo que nós fazemos é o reconhecimento daquilo que Cristo fez por nós. É apenas uma resposta à graça derramada sobre a nossa vida. E nada mais. Este publicano, Jesus fala que foi justificado diante de Deus. E olha que coisa maravilhosa. Sendo justificado, ele se tornou filho de Deus. Se tornando filho de Deus, ele se tornou herdeiro do Senhor. Sendo agora um cidadão dos céus, seu coração está satisfeito plenamente em Deus. E este homem, Jesus fala que ele foi para a sua casa. E é muito lindo quando nós pensamos nesse trechinho, e este homem foi para casa. Nós estamos aqui de passagem nesse mundo. Haverá um dia que nós voltaremos para o nosso verdadeiro lar. Lá seremos plenamente satisfeitos e consolados pelo próprio Senhor. Porque a promessa é que quando nós estivermos lá, Ele enxugará dos nossos rostos toda a nossa lágrima. Nós somos parte do povo de Deus. Parte da sua igreja. Somos um povo bem-aventurado. Somos um povo mais que feliz. Pensem um pouquinho comigo sobre a condição nossa como parte da igreja de Cristo. Nós somos o povo de Deus. Um Deus que enviou seu Filho para se entregar naquela cruz do Calvário e derramar o seu sangue pelos nossos pecados. E lá naquela cruz do Calvário, Ele pagou um alto preço para nos libertar da escravidão do pecado. Ali naquela cruz, Ele não simplesmente nos perdoou, mas Ele nos comprou, nos dando a vida eterna, através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Cristo nos fez filhos de Deus. Portanto, o Pai é nosso. Portanto, somos agora herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A nossa salvação em Cristo está segura. Ela é algo concreto, é eterno. A nossa felicidade não está baseada nas coisas exteriores, mas aquilo que está dentro de nós, esse precioso tesouro, o Espírito Santo que habita na sua igreja. Portanto, estou convencido que nada nesta vida tem poder para nos arrebatar das mãos de Jesus Cristo, da mão poderosa de Jesus. Não vai ser a doença ou até a morte, não vai ser a pobreza ou a riqueza, não vai ser anjos ou demônios, nenhum poder, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se estamos em Jesus, esta é a nossa condição. Bem-aventurados. Hoje, o elemento fundamental da nossa felicidade é Jesus Cristo. A nossa felicidade não está centrada em coisas externas, mas naquilo que Jesus fez por nós. Nós não temos que conquistar nada. Herdeiro não conquista nada. Herdeiro recebe. Filho não escolhe nascer. A escolha é por parte do Pai. Foi da vontade do Pai que nós nascêssemos em sua família. Não foi decisão nossa, foi decisão de Cristo Jesus. Não temos que conquistar nada. Toda a obra necessária foi feita por Jesus Cristo. Foi feita para que os seus discípulos desfrutassem desta
verdadeira alegria, dessa felicidade plena. E Cristo tem formado em nós essa base. Eu não sei em qual degrau que você está. Talvez você entrou aqui com o coração orgulhoso. Talvez você tenha 20 e 30 anos de casa. Mas ainda encontra dentro de você esse espírito altivo, soberbo, arrogante. E a minha oração nesta manhã é que você tenha um verdadeiro encontro com Jesus, como Isaías teve. Para você enxergar a verdadeira realidade do seu espírito, do seu coração. Você é pobre espiritualmente. Você é vazio espiritualmente. Que nesta manhã você possa reconhecer e assim ser como esses pobres, que de maneira triste têm se aumentado nesse mundo que nós estamos vivendo, que depende de alguém para viver. E o que eu estou querendo dizer? Que ao reconhecer que nós somos falidos espiritualmente, consequentemente nós somos levados a uma total dependência de Deus. E com isso gera em nós o que? Um choro. Um choro. Um choro santo. Ó Deus, eu não tenho nada para oferecer, Deus. Muitas das vezes eu estou aqui no domingo, Deus, mas o Senhor conhece meu coração é podre, eu sou vazio. Deus, o Senhor tem me feito enxergar quem eu sou. E eu vou dizer com muita alegria, esse é um processo de transformação. O processo de transformação se inicia ao reconhecer quem você é. Ao reconhecer quem você é. Você é conduzido de joelhos à presença de Deus, clamando como este publicano: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Deus, eu estou aqui no culto de domingo, Deus. Mas eu não tenho mérito nenhum, Deus. E assim Deus inicia esse processo no nosso coração. E é algo tão maravilhoso porque construindo-se essa identidade em nós, de cristãos verdadeiros, que são pobres em espírito, que choram, que são humildes, que têm essa sede por justiça, pela presença de Deus. Deus nos conduz para o nosso dever, que é aquilo que nós iremos pregar no próximo domingo. Pois ser misericordioso de maneira genuína só pode ser quem de fato é transformado por Deus. E o convite nesta manhã é bater no peito como aquele publicano e gritar: Deus, tenha misericórdia de mim. E que o desfecho da minha e da sua história seja: eles foram justificados e eles vão para o lar, que é a Nova Jerusalém. Que isso de fato seja o desfecho da nossa história, não baseado naquilo que nós podemos fazer, pois se fazemos, é uma resposta à graça recebida por Cristo. E que nesta manhã, o Espírito Santo do Senhor possa tocar o seu coração, que você possa viver essa verdadeira felicidade já, agora. E eu gostaria de concluir dizendo algo para vocês. Nós somos salvos pela obra de Cristo, irmãos. Apesar de nós, Cristo nos amou. E a nossa salvação, ela está segura. Não existe nada, absolutamente nada, que nos tire da mão do Senhor. Pois o próprio Jesus disse: aquele a quem o Pai entrega na minha mão,
de maneira nenhuma lançarei fora. Apesar de mim, apesar de você, nós estamos seguros. Portanto, a nossa felicidade é uma felicidade plena. Sabe por quê? Porque nós seremos consolados. Porque nós herdaremos a terra. Porque nós voltaremos para o nosso lar, que é o reino de Deus. E eu gostaria de estar orando pela sua vida nessa manhã. E a minha oração, e que seja a sua oração, que você possa ter um encontro com Jesus Cristo nesta manhã. Que a gente possa visualizar a glória de Cristo através da sua santa palavra. Irmãos, eu me lembro que certo dia eu estava sentado aqui. E como todos sabem, eu cresci num berço evangélico. Eu passei 30 anos indo para a igreja, cantando, fazendo tudo, sendo dizimista, fazendo boas ações. E todo mundo falava assim, que menino maravilhoso! Mas eu precisava nascer de novo. E eu nasci de novo, sabe quando? Um dia eu estava sentado nesse banco aqui. E um irmão estava lendo, não estava explicando, ele estava lendo. E naquele momento, as escamas que estavam nos meus olhos de arrogância, de soberba, de justiça própria, porque eu sou o cara. Todo mundo me ama porque eu sou o cara bom. Porque eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou pontual, não sou atrasado como alguns. Porque eu oro, não sou como aqueles que não oram. Porque eu estudo, não sou como aqueles que não estudam. Porque eu sou parceiro do pastor. E naquele momento, o irmão recitando, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, eu sou como apenas um sino que faz barulho. E naquele momento as escamas dos meus olhos, elas caíram. E eu comecei a chorar. E eu não me esqueço que eu falava assim, o que eu estou fazendo dentro da igreja durante 30 anos? E naquele momento, após ele lendo, eu enxerguei a podridão que havia no meu coração de arrogância, soberba. Naquele momento, irmãos, baseado no que eu estou pregando, eu enxerguei a minha falência espiritual ao ponto de chorar, como nunca chorei na minha vida. E ali Deus fez nascer um novo homem. E nesse novo nascimento, eu me tornei herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, com um coração consolado, que apesar de mim, apesar daquilo que eu sou, Deus me escolheu assim como escolheu você. Porque se você está aqui, não é por acaso, não é coincidência, mas é Cristo, é o Espírito Santo que tocou o seu coração e te trouxe aqui. E a minha oração é para que do mesmo modo que um dia eu estava cego e Deus me fez enxergar, Deus faça você enxergar. Para você viver a verdadeira espiritualidade em Cristo Jesus. Para que você seja feliz, 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 feliz. A nossa felicidade não está baseada se a nossa conta bancária está no azul. Se a nossa vida está tudo bem. Se a minha família está tudo bem. A minha felicidade está baseada naquilo que Cristo fez por mim. Portanto, posso passar frio ou ter um cobertor. Posso ter o que comer ou passar fome. Posso passar por privação ou ter de sobra. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. E eu gostaria de orar pela sua vida nesta manhã. E assim nessa oração, eu peço que você abra o teu coração de maneira sincera, genuína. Ó Deus, nós pedimos a Ti, Deus, nesta manhã, clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida. Ó Deus, tira as escamas dos nossos olhos. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, assim como fez um dia na minha vida, porque um dia eu era cego e hoje eu enxergo.
Ó Deus, opera, Deus, essa cura espiritual sobre a vida dos meus irmãos, aqueles que ainda não tiveram um encontro genuíno com o Senhor, que ainda não nasceram de novo. Eu peço, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor, neste momento, ó Deus, toque esse coração. Ó Deus, que a tua glória, Jesus, se revele a cada vida que aqui está. Ó Deus, e que eles possam contemplar a beleza da tua santidade, que eles possam ter uma experiência como divisor da sua vida. Ó Deus, eu sei que aquela experiência que Isaías teve foi um divisor na sua vida. Ó Deus, que do mesmo modo os meus irmãos, Deus, tenham essa experiência, Deus, nesse momento, ó Deus, através da tua poderosa palavra, que eles possam enxergar a podridão, o vazio existencial que existe dentro deles. Ó Deus, que eles não sejam como os fariseus, que não reconhecem, sabem que existe um vazio, mas não reconhecem, não têm coragem de reconhecer a podridão que existe no coração, não têm coragem de reconhecer as motivações, os desejos pecaminosos, mas que nesta manhã, através do Espírito Santo, os meus irmãos não dobrem apenas os seus joelhos, mas dobrem o coração diante da tua presença. E assim eu te agradeço, ó Deus, porque eu sei que a tua palavra ela é poderosa. Eu sou testemunha viva de que a sua palavra é poderosa para mudar o coração do homem. Ó Deus, e assim, Deus, eu te agradeço. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém.